Já sou um homem de certa idade. A natureza da minha ocupação nos últimos 30 anos proporcionou-me um contato extraordinário com um grupo de homens que pode parecer interessante e de certa forma singular, da qual eu saiba até hoje nada foi escrito. Refiro-me aos copistas legais ou escreventes. Conheci muitos deles na vida profissional e particular. E se desejasse, poderia contar diversas histórias que faria sorrir os cavalheiros mais alegres e chorar as almas mais sentimentais. Mas renuncio às biografias de todos os outros escreventes em troca de algumas passagens da vida de Bartleby, o escrevente mais estranho que já vi ou da qual ouvi falar. Embora de outros copistas eu pudesse escrever a vida inteira, nada parecido pode ser feito com Bartleby. Olá meus amigos, eu sou Igor Salles e você está no Conversa na Catedral. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre Bartleby, o escrevente. Um conto do Herman Melville. Bom, essa história aqui, primeiro quem me indicou foi o meu tio Fernando. Esse conto ele é precursor da literatura do absurdo, né? Tanto da Metamorfose do Kafka, quanto do Estrangeiro do Albert Camus, que a gente tem um vídeo aqui. E ele é uma personagem, o Bartleby. Esse conto ele é narrado pelo... que a gente não sabe o nome do narrador, a gente só sabe que ele é o dono do escritório, ele é um advogado e ele é o dono do escritório, onde ele contrata alguns copistas para ajudá-lo no processo, né? Então, copiar, transcrever alguns processos e entrevistas e tudo mais. E a narrativa é muito gostosa, muito fluida, eu gostei. Interessante que ele cria logo no início o contraste, porque nesse escritório existem 3 copistas que não são pessoas indiferentes. Pelo contrário, o primeiro, que é o Turkey, ele é um cara de quase 60 anos, eu acho que é o mais velho lá da repartição, né, do escritório, e ele é um cara que assim, de manhã ele tá uma flor, trabalhando pra caramba, fazendo tudo certinho, um exemplo de funcionário. E de tarde o cara tá completamente louco, assim. Eu não sei se ele bebe cerveja no almoço e fica meio desnorteado, fica meio doido. Já o segundo, que é o Nipers, ele é o contrário. Ele é um cara também metódico e tudo mais, mas ele é o contrário. Ele, no começo do dia ele tá nervoso, tá estressado, e de tarde ele está tranquilo. Então, enquanto o nervosismo de um funciona de manhã e o do outro à tarde, então eles ficam se equilibrando de modo que nenhum dos dois vai estar estressado ou calmo ao mesmo tempo no mesmo período do dia. E tem um terceiro que é um ajudantezinho, o Ginger Nut, acho que é assim que se pronuncia, Ginger ou Ginger, acho que é Ginger Nut, que é um garoto que faz ali, vai aos correios, compra as coisas para o menino, é um contínuo, né? O rapazinho que vai lá fazer o trabalho externo do escritório. Porém, a demanda do escritório estava crescendo muito e o narrador pretende contratar um novo escrevente e, puta que pariu, acaba contratando essa criatura absolutamente louca, esse Bartleby, que é um cara completamente indiferente. Não é que ele não seja trabalhador, ele chega lá no escritório, trabalha pra caramba, passa o dia todo lá, é o primeiro a chegar, o último a sair, trabalhando direto, sem sair do escritório, nem para almoçar, nem para ir no banheiro, nem para tomar água, nem nada. É assim, na escrivaninha dele, o tempo inteiro. Porém, é um cara completamente aquém da vida. Ele não está nem aí para nada, ele não conversa, ele não sai, ele não dá um passeio, ele, inclusive, se nega a fazer qualquer tipo de coisa. A frase predominante dessa criatura, desse Bartleby, é preferiria não fazer. Então, essa frase, poucos personagens são definidos com a frase que ele mesmo fala, né? Mas esse sim, ele é um cara que prefere não fazer. E isso, cara, começa a criar uma relação muito esquisita dentro do escritório, porque assim, ele não quer fazer o trabalho que ele deveria fazer, que era, bom, ele terminaria de fazer todas as cópias e sentaria com os membros da equipe, onde o chefe do escritório leria o processo original e cada um deles ficaria com a cópia acompanhando para identificar os possíveis erros que havia ali. Mas o cara se nega
a fazer esse tipo de coisa. Se nega a fazer isso, se nega a sair para dar uma volta, se nega a postar alguma coisa no correio, se nega a verificar se tem alguma correspondência para o chefe ou para o escritório no correio, se nega a fazer tudo. Ele se nega até a ser demitido. Bom, vamos chegar lá. Esse comportamento cria uma coisa tão estranha. E assim, a narrativa toda vai lhe corroendo as entranhas, sabe? Você vai ficando, porra, bicho, mas por que esse cara não demite esse Bartleby, afinal de contas? Se o cara não quer trabalhar, demite o cara. Se o cara não quer cooperar, demite o cara. Mas ele vai dizer em várias ocasiões assim, não, mas ele era um funcionário importante para mim, porque ele fazia as coisas certas e eu confiava nele. Porque às vezes eu deixava algumas moedas caírem porque eu não me preocupava com essas ninharias e o Bartleby sempre recolhia, me ajudava, não roubava nada. Então vai criando esse... Por isso que a literatura do absurdo, né? Porque de alguma forma ele vai criando um vínculo quase de pai e filho entre essas duas personagens, onde o chefe é o pai, obviamente, e o filho é o Bartleby, que é aquele cara que, porra, tô um pouco me ferrando pra vocês. Então, não me interessa, eu não quero saber. Pai, o senhor me ama, o senhor quer o melhor pra mim, não interessa, eu não quero fazer nada e o senhor que se vire aí. Porque isso não me preocupa. Ah, eu esqueci de dizer que o Bartleby é uma figura quase doentia, sabe? Um rapaz magro, assim, pálido, meio tísico, um cara que só vive de biscoito de gengibre. Nunca se vê ele comendo uma outra coisa. Bom, deixa eu ler aqui um trechinho. Com qualquer outro homem eu teria explodido num terrível acesso de raiva, desprezado qualquer explicação e expulsado com ignomínia de minha presença. Mas havia algo em Bartleby que não só me desarmava estranhamente, como também me deixava tocado e desconcertado de maneira espantosa. Comecei a argumentar com ele. Então assim, o cara, ele é um bom cristão, a gente vai vendo aqui durante toda a narrativa que ele é um bom cristão, que ele fica com pena porque ele diz, pô, esse sujeito não tem ninguém na vida, só tem a mim. E eu vou despejá-lo, vou deixar esse cara onde? O que vai acontecer com essa criatura? Porque eu posso despedi-lo e ele pode ser empregado numa repartição ou no escritório onde o chefe seja um cara não tão cortês e cavalheiro quanto eu e trate esse pobre coitado como um animal. E eu não quero que ele tenha esse problema na vida. Vê que nobreza de espírito, né? Interessante você poder ver isso aqui. Engraçado que isso realmente acontece na vida real, né? Algumas pessoas simplesmente não são demitidas. Primeiro que elas não servem muito para aquele trabalho, mas por pena e por caridade dos seus empregadores. Como a gente viu no vídeo de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que a Macabea era assim, uma funcionária também. Mas, por pena dos outros, ela continuava lá empregada. Tomando, tava... Vai deixando a bichinha aí, vai, coitada, escora essa menina. O mesmo acontece aqui, porque tem um momento que o Bartleby, ele trabalhou muito, e depois ele se sente muito cansado e ele fala, eu não vou mais trabalhar. E ele diz, não, mas é o que? Você está com os olhos doloridos ou cansados e tudo mais. Eu sei que ele fica lá no escritório, ele passa meses no escritório, ou semanas, a gente não sabe bem ao certo quanto tempo ele passa lá, mas parado, olhando para o muro, diante da janela, onde todo mundo trabalha e ele fica lá. E isso cria um constrangimento grande, obviamente, né? Porque tá todo mundo lá trabalhando, enquanto o cara não está fazendo absolutamente nada. E a resposta dele para tudo é, preferiria não fazer. E preferiria, esse verbo, acaba contaminando todo mundo. Então, no escritório onde ninguém falava assim, as pessoas começam a falar. Ou seja, porra, basta um doido para enlouquecer alguma comunidade de São, né? É muito fácil você ver o desequilíbrio das pessoas quando um doido adentra a sua vida e o seu ambiente. Fato é que descobre-se depois que o Bartleby está morando no escritório. Cara, do nada, o cara começa a morar lá, não se justifica, não diz que vai sair, cria um problema muito grande porque as pessoas começam a visitar o escritório. E as pessoas ficam dizendo, pô, o cara tem ali um funcionário que não faz nada, que não ajuda ninguém. E, bom, aí ele começa a pensar, né, o dono, o narrador, que a gente não sabe o nome. Acaba pensando, pô, isso vai acabar com com o meu nome, né? E o que é que eu vou dizer para as pessoas? As pessoas vão começar a dizer que eu estou admitindo todo tipo de gente aqui, ou como é que eu posso admitir isso? Isso é ruim para minha reputação. Então,
Num momento desesperado, num ato de desespero, ele acaba se mudando porque ele não consegue demitir o Bartleby. Ele demitiu, o cara simplesmente não vai embora. E ele, como cavalheiro, ele não quer gritar com o rapaz, ele não quer dar uma surra nele, ou ele não quer partir para atitudes excessivas, não quer tomar atitudes excessivas. Ele acaba tirando o escritório de lá, cria um outro problema, porque as pessoas que vão para lá, para esse escritório, acabam dizendo, porra, o cara não quer sair de lá, bicho, o que é que a gente faz? Então você que é alguma coisa dele, que tem relação com ele, por favor, faça alguma coisa. Assim, ele tenta, mas o Bartleby não sai de jeito nenhum, mas então ele acaba sendo preso. Mas como ele é um doido dócil, ele é preso, mas ele é o preso que fica solto pela cadeia. Ele não fica na cela, fica andando e tudo mais. E assim, o narrador vai lá, visita o cara na prisão, paga o homem da xepa, que é o rapaz responsável pelas refeições lá, e diz, não, se você quiser que eu cuide dele, você me paga aí uns trocados e aí eu faço umas refeições especiais que é que ele gosta de comer. E aí vai perceber que o Bartleby não gosta de comer absolutamente nada. Ele não come assim, como eu falei, né? Ele vivia de biscoito de gengibre. E ele não almoça, ele fala, não, eu tô acostumado a não almoçar, se eu almoçar vai me fazer mal. É um rapaz de poucas palavras, vocês vão verem. Basicamente, ele fala que ou eu preferiria não fazer, eu preferiria não comentar e pouquíssimas outras frases ele vai dizer diferente dessa. Enfim, o que acontece com Bartleby é que é o que a gente espera. Ele vai acabar morrendo, mas sem que ninguém saiba ao certo que vida foi que esse homem levou. Depois que acontece isso, depois que ele é preso e morre lá, surge um rumor, depois algumas semanas esse rumor chega aos ouvidos do narrador e ele vai finalizar o livro dessa forma. O rumor é o seguinte, que Bartleby tinha sido funcionário subalterno do Departamento de Cartas Devolvidas, Departamento de Cartas Mortas, em Washington, da qual fora demitido subitamente por uma mudança na administração. Quando penso nesse boato, mal consigo expressar as emoções que me tomam. Cartas devolvidas, cartas mortas. Isso não lembra homens mortos? Imagine um homem que por natureza e azar já é inclinado a uma desmaiada desesperança. Pode algum outro trabalho parecer mais adequado e acentuar isso do que lidar continuamente com essas cartas mortas e separá-las para lançar as chamas? Carroças cheias delas são queimadas todos os anos. Às vezes, de dentro do papel dobrado, o pálido funcionário tira um anel, o dedo para o qual ele iria talvez mofe no túmulo, uma nota de dinheiro enviada em rápido gesto de caridade. Aquele a quem ela aliviaria já não come nem passa fome. O perdão para aqueles que morreram em desespero. A esperança para aqueles que morreram desesperançados. Boas notícias para aqueles que morreram sufocados por calamidades sem alívio. Com mensagem de vida, essas cartas correm para a morte. Bartleby, humanidade. É um conto que eu recomendo, ele é muito breve, ele é gostoso de ler, tá? Eu acho que o Melvin faz um trabalho bem feito aqui, é interessante ver essa narrativa, ver o envolvimento das personagens e, mais uma vez, como se trata de literatura do absurdo, é estranho, é um negócio que mexe com você, assim, que não tem muita explicação, na verdade. É absurdo por ser absurdo e por não ter explicação. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, compartilha, curte o canal, se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa um comentário aqui do que vocês acharam, se vocês leram, se vocês não leram. E até mais, pessoal. Até a próxima.